Ó aqueles que creem em Allah subhanahu wa ta'ala disse, ó crentes, que nenhum homem zombe do outro. A questão das pessoas zombarem umas das outras. Essa questão ela foi revelada porque Allah subhanahu wa ta'ala ele citou esse versículo, porque tem motivos no Alcorão Sagrado. Quando Allah subhanahu wa ta'ala revela alguns versículos, há motivos para esses versículos. Dentre eles, quando Allah subhanahu wa ta'ala, por que Allah subhanahu wa ta'ala citou isso? Thabit ibn Qais ibn Shammas, um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era meio surdo, ele não ouvia muito. E ele vinha para ficar próximo ao profeta Muhammad alaihi salatu wassalam, para ouvir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de perto. E certo dia ele chegou atrasado. E as pessoas, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempre eles chegavam adiantados para ficarem próximos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e para ouvirem o Rasul alaihi salatu wassalam falar. Thabit ibn Qais ibn Shammas, ele atrasou, ele viu a mesquita estava cheia. Ele foi andando para lá e para cá para chegar até o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam, passava por cima das pessoas, até que chegou numa fileira e já não tinha mais como ir para frente. E uma pessoa chegou e falou para ele: sente no seu lugar, é aqui que você chegou, não adianta você aproximar mais, que não tem mais lugar para você sentar. E Thabit, ele não gostou muito dessas palavras, aí ele sentou ali. Na hora que ele sentou, ele não deixou passar essas questões. Ele foi lá, tentava ouvir o profeta Muhammad alaihi wasallam, ele ouviu. Na hora que terminou o discurso do profeta Muhammad alaihi wasallam, ele olhou para o homem e disse: quem é você? Você é filho da fulana? Ele falou: sim. Dizendo filho da fulana, porque as pessoas no tempo antes do Islã, eles falavam mal do fulano por causa da mãe dele. Tinha algo que quando falavam fulano é filho da fulana, as pessoas zombavam dele por causa do nome que a mãe dele tinha, algum apelido, alguma coisa. Então Thabit ibn Qais ibn Shammas, ele foi citar aquela palavra para insultar essa pessoa. Aí Allah subhanahu wa ta'ala revelou esse versículo: ó crentes, que nenhum homem zombe do outro. Só para aquela pessoa que pegou bem beneficente. Sim. Zombou. Porque ele falou zombando dele. Ele falou essas palavras, ou uma palavra, porque você zomba da pessoa de várias formas. Uma das formas é isso. Uma das formas você falar: você que é filho de tal. As pessoas começam a olhar e dar risada, porque no tempo da ignorância as pessoas falavam ou zombavam através daquela palavra. Então ele queria zombar daquele homem através de uma palavra que eles usavam no tempo da ignorância. Depois do Islã, com certeza, eles não citavam mais isso. Um outro também outro motivo da revelação desses versículos, que o Wafd Tamim. Tamim são as pessoas que nós falamos que vieram até Medina e chamaram o profeta Muhammad alaihi wasallam, começaram a chamar ele por trás dos seus aposentos, dizendo: ó Muhammad, sai até nós, ó Muhammad, sai até nós. Esse é o Wafd Tamim. Essas pessoas, quando chegaram, eles olharam para os companheiros do profeta Muhammad alaihi wasallam e viram alguns dos companheiros do profeta Muhammad alaihi wasallam, tipo Khabbab, o Bilal e algumas outras pessoas, outros companheiros, que eram bem pobres. A maneira que eles vestiam, a maneira que eles andavam, então a pobreza aparecia na aparência deles. Eles foram zombar dessas pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala revelou esses versículos dizendo para não zombar um do outro. Uma outra questão também que os ulama citaram, que talvez também seja o motivo da revelação, que uma das esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chamada Salama. Salama era uma pessoa meio baixa, uma mulher que tinha estrutura baixa. E uma das outras esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela disse ou a Safia, dizem Salama, e dizem que era Safia também, que era de estrutura meio baixa. Aí disseram para o profeta Muhammad alaihi wasallam:
حسبك من أم سلمة أو حسبك من صفية أنها قصيرة. Basta para você da Safia ou da Salama que ela é baixinha. O profeta Muhammad ele disse para essa companheira: você disse uma palavra que, se ela for misturada com a água dos mares, ela irá modificar a água do mar. Imagine, uma palavra que a pessoa fala às vezes, mas não é verdade, mas você está falando zombando dessa pessoa. Tá? Então, zombando dessa pessoa. Tem outra versão, Safia bint Huyay. Safia, o pai dela era judeu e ela se converteu. O profeta Muhammad ele casou com ela. Aí foram falar para ela: você que era judia, Safia, você que era judia, basta para você, Safia, que você era judia. Aí ela foi lá até o profeta Muhammad e disse a ele sobre que uma das esposas zombou dela, dizendo que ela era isso e aquilo. O profeta Muhammad ele disse para a Safia: por que você não falou para ela que seu pai é Harun e seu tio é Musa e seu esposo é Muhammad ela não zombaria mais de você? E também foram revelados os versículos por causa dessa questão. Mas, como nós tínhamos falado, não é somente o motivo da revelação por causa de... Ela era filha do profeta Moisés e... na descendência. Harun é irmão do profeta Musa, eles tinham descendência com o profeta Harun e com o profeta Musa a.s. Então a Safia era descendência direta de Harun. O Harun é irmão do profeta Musa a.s. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele revelou esses versículos. Os motivos são vários, mas isso não se concentra somente nesses motivos, mas sim, qualquer pessoa que zombar de qualquer outra pessoa, isso se torna ilícito. E Allah subhanahu wa ta'ala ele citou isso por causa dessa questão. E até o dia do final, qualquer pessoa que zombar de uma outra pessoa por qualquer questão que seja, isso é proibido, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele proibiu aqueles que creem, Allah subhanahu wa ta'ala, crentes, que nenhum homem zombe do outro, que nenhum homem zombe do outro. É provável que os ofendidos sejam melhores do que aqueles que são que ofendem. São ofensores, porque você não sabe a pessoa que está na sua frente, que você está zombando dela, independente da aparência dela, independente da fala dela, independente da posição dela, independente de qualquer coisa. Talvez perante Allah subhanahu wa ta'ala essa pessoa seja bem melhor do que outras pessoas, e nós temos vários hadith que falam sobre isso. O profeta Muhammad a.s. certo dia entrou um homem na mesquita e ele disse: o que vocês falam desse homem? O homem estava meio longe, né? Eles disseram: esse homem é uma pessoa de posição. Se ele falar, as pessoas ouvem. E se ele pedir alguém em casamento, as pessoas dão logo para ele. E se ele pedir qualquer questão numa sociedade, ele é atendido. Aí o profeta Muhammad a.s. não comentou nada. De repente entrou um outro homem que não tinha aquela aparência que o primeiro tinha. E o profeta Muhammad a.s. apontou e disse: o que vocês falam sobre aquele homem? Eles disseram: esse homem, se ele fala, ninguém ouve. E se ele pedir alguma mulher em casamento, jamais alguém dará a sua filha. E se ele interceder para qualquer questão na sociedade, ninguém ouvirá ele. O profeta Muhammad ele disse: saibam que esse segundo, que vocês falam que ele não tem posição nenhuma, ele tem mais valor perante Allah subhanahu wa ta'ala do que o primeiro, em dimensão desse mundo inteiro. Se tiver homens que preenchem esse mundo e compará-los com um desse daqui, eles não serão comparados a ele. Então a questão não será na aparência, mas sim naquilo que ele possui dentro do seu íntimo, naquilo que ele tem em relação às suas condutas entre ele e Allah subhanahu wa ta'ala.
E por isso tem o hadith do profeta Muhammad a.s., um hadith autêntico, que o profeta Muhammad a.s. ele falou que 3 pessoas eles falaram enquanto recém-nascidos. Dentre elas, o profeta é Jesus, que a paz de Deus seja com ele. Depois que ele citou esses 3 homens, essas 3 crianças, ele disse, e uma mulher, quer dizer, ele citou 4 aqui, né? Ele disse 3, e depois ele citou uma história. Ele disse, enquanto uma mulher estava com um recém-nascido que estava amamentando, e ela andando no meio de algumas pessoas, essa mulher, ela viu um cavaleiro em cima de um cavalo. Ele tinha posições, as pessoas apontavam, olha que cara, né? É um homem que tem posição, é uma pessoa que tem a sua nobreza, é uma pessoa que tem a sua riqueza, é uma pessoa que tem a sua posição dentro da comunidade. E ela disse, ó Allah, que faça esse meu filho que seja igual a ele. Aí Allah subhanahu wa ta'ala fez com que essa criança falasse. Aí ele tirou a boca do peito da mãe e disse, ó Allah, não me faça que eu seja igual a ele. Aí ele ficou amamentando. De repente, ela passou num lugar onde uma escrava estava sendo castigada por um povo. E eles batiam nela, xingavam ela e diziam, ó ladroa, ó pessoa que cometeu adultério, ó você que cometeu aquilo. E ela dizendo, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Basta para mim Allah subhanahu wa ta'ala, que Ele sabe que eu não fiz aquilo que vocês estão me julgando com isso. E eles batiam nela e tal, então ela foi tão humilhada que a mulher, ela disse, ó Allah, não faça com que esse meu filho seja igual a ela. Allah fez com que essa criança deixasse de amamentar e dizer, ó Allah, me faça igual a ela. Aí a mulher perguntou, ela disse, mas Allah subhanahu wa ta'ala fez com que você falasse que você não seja igual ao fulano e que seja igual a fulana. Qual o motivo? A criança falou. A criança falou, ela disse que aquele homem é um tirano e ele é uma das pessoas do fogo do inferno. E essa mulher, ela é inocente e ela é uma dentre as pessoas que estão dentro do paraíso. Então aquela pessoa é do inferno e essa pessoa é do paraíso. E jamais eu quero ser uma pessoa igual à pessoa do inferno e deixar de ser igual a uma pessoa que está no paraíso. Então as aparências, às vezes, elas enganam. Então se você zombar de uma pessoa, você não sabe quem que é essa pessoa que está na sua frente. Talvez você estará zombando de uma pessoa que é do paraíso. Uma pessoa que ela tem um grande valor perante Allah subhanahu wa ta'ala. E você zombando dela. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, Asa an yakun khayran minhum. Talvez elas sejam melhores do que elas. Imagine você sabendo que essa pessoa é bem melhor do que você perante Allah, você está zombando dela. Isso não pode acontecer. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou para nós outras histórias dentro do Coran. Ele citou as pessoas que falam, eu sou melhor do que o fulano, eu zombo do fulano, porque quando você zomba do fulano, é sinal do que você está diminuindo daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala fez daquela pessoa. Essa é uma criatura de Allah. Ela é feita dessa forma. Allah criou ela assim. Você está zombando dela por quê? Qual o motivo? Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala citou no Coran, quando citou o profeta Adam alayhi salam e o Satanás. O que Satanás disse? Qala ana khayrun minhu. Satanás disse, eu sou melhor do que ele. E foi comparando as questões materiais. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Me criou do fogo e criou ele do barro. E o fogo é melhor do que o barro. Essas comparações que o Satanás fez, muitas pessoas fazem iguais a essas comparações. Só que no final, quem que é melhor do que quem? De quem? Adam não tem comparação com o Satanás. Adam é um dos profetas, é o pai da humanidade, ele está no paraíso. O Satanás
ele estará no fogo do inferno, foi amaldiçoado por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, dele zombar do Adam e dizer que é melhor, é um sinal do que ele não conhece a realidade daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala criou. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele cria o que ele quiser e ele nos ordenou a respeitarmos todas as pessoas que estiverem na nossa frente, independente da sua posição, da sua riqueza, independente da sua aparência, independente daquilo que ela tem, daquilo que ela possui, porque as questões, Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala nas questões do coração. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Os melhores dentre vocês perante Allah são os mais tementes. Então a temência ninguém de nós vê a temência. Quem que sabe dentre nós, quem que faz ações boas, quem que acorda durante a noite e fica rezando, quem que faz doações sem que ninguém perceba, quem que deseja o bem para toda a humanidade, para os demais, quem que não deseja o mal para ninguém, quem que sempre está preocupado com as pessoas que estão ao seu redor, quem que está isso, quem que tem aquilo, quem que tem... Então a sua intimidade, o seu interior, somente Allah subhanahu wa ta'ala que conhece. Ninguém de nós, porque o profeta Muhammad alaihi salam, quando ele falou para um dos seus companheiros, ele disse, o profeta Muhammad, ele falou La ilaha illallah porque ele ficou com medo. Ele disse, Hal la shaqaqta an qalbi? Você cortou o peito dele para ver o que tem dentro do coração dele? Você não sabe. Somente sabemos aquilo que Allah determina e aquilo que Allah mostra para nós. Agora, aquilo que Allah não mostra para você, você não conhece. Você não sabe. Mesmo que for a pessoa levar a brincadeira, ou sua gordinha, ou assim, do jeito carinhoso. Mesmo Apelido, assim, apelido. O apelido, nós vamos chegar. Não, é você falar, não com maldade, mas é com carinho, tipo assim, ou sua gordinha, ou sua baixinha. Tá. Mas não é com maldade. Tá, a gente vai falar sobre isso. Essas questões, já vamos adiantar. Eu posso chamar uma pessoa pelo ou sua gordinha, ou sua baixinha, ou sua tal, não sei o quê. Se isso não afetar ela, se ela não se importar e se você não intencionar. Tem duas questões. Se isso não afetar nela e se você não intencionar em diminuir essa pessoa. Porque nós temos na religião, tipo, o profeta Muhammad alaihi salam, ele citou sobre um dos seus companheiros que tinha as mãos compridas. Né? Ele falou, Akama qala dhul yadayn, aquilo que o dhul yadayn, aquela pessoa que tem as mãos compridas, é verdade o que o dhul yadayn falou. Isso, ele não está diminuindo dessa pessoa. E talvez as pessoas naquela época, eles chamavam ele de dhul yadayn, e se não falasse dhul yadayn, ninguém conheceria ele. E ele não se importa de você falar para ele dhul yadayn. Então tem alguns apelidos, algumas coisas, até no hadith, a gente estuda quando nós estudamos a autenticidade do hadith. Então você estuda o quê? Você estuda os homens, as pessoas que citam hadith. Tem grandes sábios nos hadith que eles têm os apelidos. Se você não falar o nome do apelido dele, você não conhece. É tipo, Abdurrahman, filho do fulano. Tem vários. Agora você fala, Al-A'raj. O que é Al-A'raj? O manco. As pessoas no hadith falam, Qala Al-A'raj, disse o A'raj, o manco lhe disse. Se não falasse isso, as pessoas não conheceriam quem que seria essa pessoa que está falando sobre o hadith. E isso porque Al-A'raj, ele mesmo não se importava, e eles chamavam ele, para ele era normal. Então, se isso for normal, que não machuque ele, e que você não intenciona machucá-lo também, então isso não há problema. Agora, se tiver a intenção, ou isso pode afetar nele, aí sim. Aí o Islã, ele fala que não pode. Porque o profeta Muhammad alaihi salam também, quando ele chegou em Medina, disseram que não tinha uma pessoa a não ser que tinha 2, 3 apelidos. E apelidos que nenhum deles gostavam desses apelidos. E eles só se chamavam por esses apelidos, dependendo da situação. Você que é fulano, ou fulano de tal. Então as pessoas ficavam magoadas com esses apelidos. Allah subhanahu wa ta'ala revelou também
esses versículos para proibi-los, porque isso fere a irmandade que nós falamos quando Allah subhanahu wa ta'ala diz innamal mu'minuna ikhwa. Os crentes não ser a não ser, os crentes eles somente são irmãos. Essa irmandade Allah quer preservar. A preservação dela, Ele colocou essas regras. Dentre essas regras, você não chamá-lo daquilo que possa ferir a sua dignidade. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele citou e ele disse aqui: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. Quando se fala قوم, povo. O قوم é povo em geral. E você pode falar al-qawm, o povo entre homens e mulheres. Ou se você falar al-qawm, talvez vai para somente os homens. Mas aqui vai para os homens e mulheres. E de repente Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. Aí depois ele falou: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. E que nenhuma mulher zombe de uma outra mulher que talvez ela seja melhor do que ela. Então as mulheres aqui foram citadas 2 vezes. Por quê? Porque entre as mulheres isso talvez seja mais frequente do que entre os homens. Deve ser, chefe. Então, se Allah citou, porque é. Com certeza. Por isso que elas entram entre o qawm e de repente Allah subhanahu wa ta'ala ele citou e mulheres também. Tá, mas as mulheres não entram entre o qawm, entre o povo, elas entram. Mas Allah subhanahu wa ta'ala citou elas novamente para confirmar que, olha, toma cuidado, que vocês são as que mais podem falar sobre essas questões. Tá? Então, para que as pessoas tomem cuidado em relação a isso. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Primeiro ele proibiu que a gente zombasse. De zombar, qualquer forma que você possa zombar dessa pessoa, xingando ela, falando um apelido, talvez você fazendo de qualquer outra forma, é um tipo de zombar de qualquer forma, seja pelas palavras, seja pelas atitudes. Às vezes a pessoa faz assim, ó, não falei nada. Tem gente que fala, o que você acha da fulana? Aí faz assim, não falei nada. Isso também é uma questão de zombar, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele citou não somente a questão de zombar, Allah subhanahu wa ta'ala citou até os detalhes das palavras. Ele citou essas palavras dizendo lams wal-hams. Al-lams quando você faz com seus olhos e quando você faz com seus gestos, isso é lams. Al-hams quando você fala com a sua língua, só que de formas diferentes. Eu sei que não vou falar. Não sei o que tal. Entenderam? Então pode ser uma coisa direta ou indireta, mas ela fez aquilo. A intenção dela de falar diretamente, abertamente, ou de falar através de meias palavras, só que as pessoas entenderam, e ela vai confirmar, entenderam, né? Sim. Deu para entender, não preciso falar, né? Então ela confirma, entenderam o que eu quis falar, tá? Ou através de gestos. Até os gestos eles entram da mesma forma. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala que nem não se ofendam, não ofendam a si mesmos. Por que Allah subhanahu wa ta'ala disse أنفُسَكُمْ? تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. Porque se você falar mal do outro ou apontar o outro, é como se você estivesse apontando a si mesmo. Se Allah disse إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ, os crentes não são a não ser irmãos. Então se você ofender o seu irmão, é como se você estivesse se ofendido a si mesmo.
E também as pessoas, às vezes você fala o fulano, وَلَا تَنَابَزُوا تَنَابَزُوا تَفَاعَلُوا. Aqui tem duas partes falando. Se você falar para o fulano, seu tal, não sei o que, ele fala, e você que é tal. Isso significa que um vai jogar em cima do outro. Se você falar sobre o apelido dele, ele vai jogar em cima de você outro apelido. Você fala, mas ele começou. Allah subhanahu wa ta'ala disse, nem aquele que começou e nem aquele que terminou. Os dois estão errados, porque Allah subhanahu wa ta'ala disse, wala. Wala quer dizer que não podem fazer. Isso daqui é uma negação que Allah subhanahu wa ta'ala colocou aí, é proibição de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele fala que é proibido fazer isso, se torna ilícito, se torna haram. Não faça isso. Então isso se torna algo que é pecado. Então por isso que nós temos que evitar essas questões que são pecadas para não cairmos naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos proibiu. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا. Tanabuz quer dizer que você citar o apelido do fulano e ele citar o seu apelido. Tanabuz. Yambuz ahadukum al-akhar. Fala do apelido do outro. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Al-alqab, como nós falamos, seu feio, seu alto, seu... مش بيت سلاميك مثلا القاب بيت سلاميك ما خاصش. إذا رضيانين, se vocês... Tudo bem. اوكي. هذا مش حرام. Não, é isso que eu falo. Às vezes fala, não, se você me chamar de salam, eu não gosto. Aí sim, aí não pode. E se eu chamar também diminuindo a pessoa, também não pode. É o que nós falamos. As duas partes têm que estar em paz. Ela tem que aceitar e eu não posso intencionar para diminuir. Agora, se não, as pessoas aceitam, não há problema. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele disse é o péssimo o nome de má conotação após o crente ter aceito a crença, estabelecer o seu nome real e não chegar e colocar outros nomes em cima dele que não são aceitos. Nomes inaceitos ou ofensivos. Allah subhanahu wa ta'ala não aceita. E quem não se arrepende disso, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, as pessoas que não se arrependem, ele fala, mas o Islã ele veio para impedir o tal, mas a gente está acostumado. Está acostumado, está ofendendo as demais pessoas, está contrariando a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, então vê qual que é o seu fim. Qual que é o final dessa pessoa? وَمَنْ لَمْ يَتُبْ. Aqueles que não se arrependem. O arrependimento, o que é? A pessoa não voltar a fazer. E se arrepender do que tenha feito. E deixar de falar. E falar, jamais vou falar. Vou falar o fulano, é o fulano tal, no melhor nome que ele tem. Não no nome que ele odeia, ou que ele é o apelido que ele não gosta. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ. Aqueles que não se arrependerem. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Esses são os injustos. E se você olhar no Corão, você vai ver as pessoas que mais Allah subhanahu wa ta'ala vai castigar no dia do final são aqueles que são injustos. A injustiça não pode ser cometida na face da terra. A injustiça, Allah subhanahu wa ta'ala fala, يَا عِبَادِ إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا. Ó meus servos, eu proibi a injustiça para mim mesmo e fiz com que ela seja proibida entre vocês. Então não se injusticem. Então a pessoa que injustiçar uma outra pessoa, ele terá um severo castigo no dia do final. Porque muitos dos versículos do Corão, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele cita sobre o fogo do inferno, ele cita no final a injustiça. No final ele cita o quê? Que essa pessoa foi injusta. Então a injustiça é um dos piores pecados que a pessoa possa cometer e que leva a pessoa a ter um severo castigo no dia do juízo final. Então aqui Allah subhanahu wa ta'ala ele cita essas questões para que a irmandade ela continua sendo
firme entre os muçulmanos, e aquilo que fere essa irmandade, Allah subhanahu wa ta'ala ele proíbe, não permite que as pessoas falem aquilo que não seja adequado com os seus irmãos, e essas são as questões que Allah subhanahu wa ta'ala determinou no Corão como grandes regras para que a irmandade continue, para que a irmandade seja firme. E Allah subhanahu wa ta'ala ele mostrou através disso que os crentes eles são irmãos, e que talvez você não saiba quem que é melhor do que quem. Se eu sou melhor do que fulano, ou fulano melhor do que eu. Às vezes a pessoa fala, eu sou melhor do que tal. Quem disse para você que você é melhor? Até os companheiros do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, entre eles o Amr ibn al-As, quando ele chegou e pensou que era o melhor dentre os seus companheiros, quando o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele delegou a ele para que ele seja o líder de uma das batalhas, e junto com ele na liderança estavam os grandes companheiros do profeta Muhammad alayhi sallam. E isso quando ele se converteu para o Islã. O profeta Muhammad alayhi sallam sentiu que o Amr ibn al-As é um líder. Isso não quer dizer que ele era o mais amado. Então essa liderança, o profeta Muhammad alayhi sallam colocou ele na frente porque ele tinha capacidade de liderar aquele exército. Só que o Amr era já no começo de seu Islã, ele pensou e disse, subhanallah, se o profeta me colocou como um líder aqui, é porque eu sou a pessoa mais amada para ele, eu sou a pessoa mais elevada dentre os muçulmanos. E assim que ele voltou, ele foi perguntar para o profeta Muhammad alayhi sallam, quem são as pessoas melhores? Quem que o senhor ama mais? Ele sabia que o profeta Muhammad alayhi sallam iria amar as pessoas mais próximas de Allah subhanahu wa ta'ala. Qual que é a pessoa mais amada para ti, o profeta Muhammad? Ele disse Aisha. Não, dentre os homens, ele falou Abu Bakr. Tá, e depois o Abu Bakr é o Umar. E depois o Umar é o Uthman. E depois o Uthman é o Ali. Ele falou, então eu parei para não ser o último. Isso significa que até eles pensavam, será que eu sou melhor? Será que tal? Então, não adianta você chegar, você trabalhe, faça aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala te ordenou. Seja sincera nas suas ações. Seja próxima de Allah subhanahu wa ta'ala o quanto você puder. Faça aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala te ordenar. Suplique bastante para que você seja aceita por Allah subhanahu wa ta'ala. E olhe para as pessoas e fale, talvez o fulano é mais velho do que eu, ele fez mais ações do que eu. E talvez essa pessoa que é mais nova do que eu, ele tem menos pecados do que eu. Então sempre você fique no equilíbrio, tá? E aí quem vai saber essas realidades é Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.